Graças e paz, amados. Estou fazendo mais um vídeo desse canal, fiquei um bom tempo sem gravar, muito tempo, 5 anos. Estou voltando aos pouquinhos, fazendo alguns vídeos de reacts. E eu trago alguns vídeos interessantes que eu vejo aí na internet, podcasts e vídeos, clipes. E vou comentando minha opinião sobre, só minha opinião, tá bom? E eu trouxe aqui hoje um vídeo de um pastor, de um podcast que eu assisto muito esse podcast. Muito debate bom, muitos pastores sábios. E esse é mais um, que é o pastor Marcos, né? E interessante que quando eu era criança, eu assistia muita pregação, era guri. 10 anos, 9 anos, e assistia aquelas pregações nos Gideões, nos congressos, e os DVDs dele. Acho que não teve ninguém que não tenha assistido, que é cristão desde criança, né? Crente de berço, desde de berço, né? Que não assistiu uma pregação desse homem aqui, pregando para os estádios lotados. E foi inspiração para muito pregador, inclusive para mim, um homem que eu admiro bastante. E ele fala um testemunho dele, de uma oração famosa dele. Vou comentando no decorrer do vídeo aqui, tá bom? Vou soltar. Fazendo ela, eu só modifiquei. Eu modifiquei porque os nossos irmãos, eles achavam... nosso meio é uma benção. Antigamente eu orava assim, Senhor, envia sobre nós, para esse ambiente, 8 serafins. Coloca 2 aqui no púlpito, um à minha esquerda, outro à minha direita, 2 na entrada da porta. Você lembra dessa? Lembro. Eu fui... Aonde houver um demônio alojado. Essa eu ainda faço todo o espírito desencarnado. Não, o espírito desencarnado é invenção sua. Onde houver um demônio alojado. Num raio de 5 quilômetros. Isso é meu. Nunca deixei. Essa oração é minha oração de guerra. Mas a questão dos anjos, eu modifiquei ela, porque eu fui sabatinado, fui uma vez para um restaurante de São Paulo com 3 grandes do Brasil, amando de um que era maior do que os 3, mandando eu parar de fazer aquilo, porque faziam piadinhas dizendo assim, ó, os serafins são tudo do céu, só está tudo aqui na terra. Para de fazer isso, que isso é meninice. E eu era... O pastor está se referindo aqui àquela questão, né, que existem classes angelicais e cada tipo de anjo ele faz determinada coisa. Vou falar algumas 3, arcanjos, querubins, serafins. Existe um terceiro que é o anjo do Senhor, que é polêmico pra caramba esse anjo do Senhor. Envolve um caso de coisa, mas segundo a Bíblia e a teologia, os serafins eles são guardiões do trono de Deus, eles ficam ao redor do trono, glorificando e guardando o trono de Deus. E aí os arcanjos já são anjos guerreiros, e isso é tudo teologia, gente. É tudo dentro da teologia. E aquela coisa, né? Nem tudo a teologia vai explicar. E eu creio nisso. Tem coisas que a teologia está lá, mas que, às vezes, uma experiência, como ele vai contar aqui, acontece totalmente diferente, ou vocês vão acompanhar aqui, que nem tudo a teologia explica, tá bom? É só um pontual. Jovem na época, não tinha a estrutura que eu tenho hoje, então eu fui orar, falei, Senhor, foi o Senhor que me deu isso. Aí veio a sabedoria. Eu continuo fazendo a mesma oração, nunca parei. Só que ao invés de pedir 8 serafins, eu peço para Deus enviar anjos de fogo. Já me ouviu falar isso? Já. E o que é um anjo de fogo? O próprio serafim, aquele que queima, aquele que arde. Serafim, fogo, né? aquele que arde. Então eu continuo orando, e aí parou os problemas, ninguém mais... Não penso, eu não podia só falar que era anjo, eu só não podia falar que eu queria 8 serafins, assim, não usa a nomenclatura serafim, mas o anjo, o fogo eu podia usar. Essas bobeiras, né? Essas brigas teológicas, como é que chama isso? Evangeliquez pentecostal. Evangeliquez pentecostal. Pastor, mas como é que foi que sucedeu que o Senhor te deu essa oração? Foi na África. Antes de pregar nos Gideões, antes de ficar... Só sobre essa questão que ele está falando aqui. Eu sei que a teologia, ela tem uma série de regras e tudo bem. E eu estudo, eu gosto de estudar a teologia, mas tem coisas na vida cristã que é espiritual, entendeu? Você não vai conseguir... É espiritual. Deus ele tem o poder de fazer tudo, inclusive fazer algo que, como ele explica aqui, né? Ele mudou as palavras e você vai entender. Pois no Brasil, uma fita cassete minha foi parar no continente africano. E uma irmã que era portuguesa ouviu a fita e ela namorava um ministro de Angola na época, que era muito ligado ao governo, e ela, pentecostal, e ela disse, eu quero trazer esse homem aqui. E ela me convidou e eu fui para lá. Mas eu fui um menino da roça,
de Orlândia para a África, pense, né? Fui para o aeroporto, tudo. É uma outra história que um dia eu conto aqui, porque até nisso foi um milagre e tudo. Eu fui, eu orei, mas eu não entendia de guerra, de batalha espiritual, de demônios, não sabia nada disso, porque a Assembleia de Deus não tinha essa cultura. Os demônios que a gente conhecia eram os de sempre, os famosos, né? Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, né? Pombagira, Maria Mulambo. Eram essas coisas que o nosso métier da nossa fé nos estava. Hoje, inclusive, não pode nem falar mais isso, porque você acaba ferindo aí algumas pessoas têm outros conceitos sobre isso, né? Mas os nossos pais nos ensinaram assim. E eu vou agora para o continente africano. Angola estava debaixo de guerra na época, isso tem quase 30 anos. 27 anos de Leões, isso tem 29 anos. 29 anos atrás eu entro em Angola a primeira vez. O aeroporto era uma rodoviária de uma cidadezinha pobre nosso, país em guerra, era tudo muito precário. A fila da imigração era céu aberto, para você ter uma ideia. Eu estava lá, céu aberto, na fila, eu, menino, segurando aqui minha pastinha. De repente, que atrás de mim, um homem bateu no meu ombro. Quando eu olhei, pense num homem alto. Ele devia ter 1,90 m. Eu olhei para ele, um homem de terno, gravata, um executivo, com pasta, tudo, negro, africano. Só que eu olhei para ele e eu notei que o olho dele não tinha a íris. Era 2 bolas brancas. Ele abriu a boca e ele falou comigo, uma voz gutural. Desse jeito. E ele falou assim para mim: como você vem na minha terra e não pede permissão para entrar? Meu Deus. Aqui é minha terra. Lá dentro nós vamos ter um encontro. Eu vou lhe matar. Quando ele disse isso, eu tomei um choque tão grande. Quando eu olhei para ele, ele fez assim. Ele piscou o olho, limpou o olho. Estava lá as íris de volta. Ele falou: por que estás me olhar? Porque lá eles falam português lusitano. Eu falei: o senhor estava conversando comigo. E eu como posso conversar com você se eu não lhe conheço? Ali eu entendi que eu não tinha conversado com um homem, que era uma entidade. 2 pontos que eu quero falar um pouquinho sobre aqui. A primeira é a questão da possessão, né? É interessante, eu já tive uma experiência de questão de expulsar de pessoa possessa, na verdade 2. Mas é interessante como isso que ele relata aí. A pessoa se transforma mesmo, vira outra pessoa, fala coisas que... É como se não fosse a pessoa, coisas que a pessoa não falaria, fala dela na terceira pessoa, fala coisas da sua vida sem nunca ter te visto, entendeu? É a questão da possessão aqui. E a segunda coisa é a questão da territorialidade. Aqui ele está falando sobre a questão da batalha espiritual, né? Que muitos teólogos criticam, dizem que não existe, que uma vez que você é salvo, Jesus já lhe cobriu com sangue. E existe uma série de pessoas que não gostam dessa questão da batalha espiritual, não creem, mas eu creio nisso aqui, na questão da batalha. Claro que tem gente que exagera, já tudo vira demônio, tudo vira motivo para não assiste a televisão não, porque tem um demônio que entra pelo portal, e isso aí já acha exagero, mas a questão da territorialidade, ela existe, está na Bíblia. Quando nós vamos, isso eu já preguei na igreja sobre isso, quando nós vamos ver a questão das semanas de Daniel, que Daniel faz o jejum, tem a questão do príncipe da Pérsia, que não deixa o anjo passar, e aí o anjo fica batalhando ali por semanas, contra o príncipe da Pérsia, que é um principado. Da mesma forma que existe os serafins, querubins, arcanjos, anjos do Senhor, classes angelicais, existem as classes malignas também, principados, potestades, domínios, e isso tudo está na Bíblia. E ele está falando isso, a questão da territorialidade, que muitos não creem, que eu falo, a questão da teologia, que nem tudo a teologia explica, tem coisas que é experiência. Tem coisas que é experiência. Uma situação... Já vi situações já ouvi falar, né? Do pastor vai lá, expulsa o demônio sai, depois volta. Mas não era. Aí expulsa de novo, sai, depois volta. Não era para o nome de Jesus já expulsar de uma vez só? Porque tem coisas que são situações que são mesmo jejum e oração. Ali vai expulsar e vai voltar, vai expulsar e vai voltar. Coisas que nem tudo a teologia explica. Soltei o vídeo. Quando eu passei a imigração e entrei dentro do país, eu adoeci. A irmã Ceci me levou para o apartamento onde ela morava. Muito forte esse vídeo. De Luanda toda destruída por guerras, era uma coisa horrível.
E eu entrei no quarto de hóspede e eu fiquei trancado 4 dias no quarto, sem comer, sem beber. E não é que eu não sentia fome, eu sentia fome, mas eu entrei em desespero. Um espírito de loucura me atormentou. Eu chorava sozinho, eu gritava, eu batia a cabeça na parede. A irmã Ceci encheu a casa dela de gente de oração, irmãs de oração. E eu escutava eles orando num canto. A casa dela virou um lugar de oração por 4 dias. E à noite, quando todo mundo quietava e iam dormir, eu apagava a luz. E já teve paralisia do sono? Você fica todo paralisado. Eu sentia por 3, 4 vezes alguém sentando no colchão, a ponto do meu corpo encostar numa coisa gelada. Eu escutava gargalhadas, eu escutava barulhos esquisitos, de bater de asas. Era uma coisa, era um tormento. Eu estava ficando louco, eu estava enlouquecendo. No final do 4º dia, o Espírito do Senhor me levou a uma oração profunda. Eu escorreguei, eu estava fraco demais, escorreguei meu corpo da cama, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu vou morrer aqui. Me ajuda, me ensina, isso me aí. dá uma luz. De repente, eu senti o ambiente isso. mudou. O quarto mudou. Eu senti uma glória, eu senti um calor. E eu ouvi o Senhor falando comigo, faça essa oração. E como é que era a oração? 8 serafins. E o Senhor foi me dando, peça para 2 ficar ali, 2 ficar aqui, 2 ficar aqui, 2 ficar aqui. Comece a orar, ore para que uma muralha de fogo rodeie esse ambiente. Eu fui ouvindo e fui falando. Quando eu terminei de orar, uma explosão dentro do quarto, um barulho, sabe daqueles que o seu ouvido fica assim, aquele, isso, um cheiro horrível dentro do quarto. Eu consegui ficar de pé. Abri a porta, as irmãs tudo lá dentro orando. A irmã Cecília, está tudo bem? Nós escutamos um barulho, disse, está tudo bem. Quando ela abriu a porta, falou, nossa, que cheiro horrível, um cheiro de enxofre. Eu falei, eu já estou pronto. Tem alguma coisa para eu comer? Tem uma sopa? Eles prepararam uma sopa, eu comi. Foi a primeira noite que eu dormi bem. No 5º dia, saímos. Do lugar onde eu estava, do apartamento dela, até a Assembleia de Deus de Macoluço, do pastor Francisco, grande homem de Deus, meu amigo, falo com ele toda semana. Hoje ele é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus em Angola. A sede dele hoje tem 7.000 assentos. Embaixo da igreja foi feito um shopping center, para você ter uma ideia, o nível de prosperidade e crescimento. A igreja do pastor Francisco ficava aqui na esquina, pouquinhas pessoas, 100 e poucas pessoas. Fui lá para a igreja dele. Daqui do apartamento até aqui, eu fui andando para a rua. As pessoas iam caindo no meio da rua. Meu Deus. As pessoas gritavam, demônios pegavam as pessoas. E eu não entendia nada disso, eu sou assembleiano. Eu não era da Deus e Amor. Os irmãos da Deus e Amor têm essa percepção. Eu, assembleiano, eu só conhecia aqueles demôniozinhos lá que eu falei que de vez em quando manifestavam. No culto à noite, o céu desceu. Talvez você se pergunte, por que Deus permitiu que ele passasse por esse espírito de loucura, né? Então, por que Deus permitiu isso? Ele não estava ali a serviço da obra. Muitos vão dizer, estava em pecado, ele era imaturo. Entenda, muitas vezes Deus permite que hajam situações como essa, para, no caso aqui, ele recebeu uma oração que ele pregou durante muito tempo, uma oração de guerra, uma experiência sobrenatural. Isso não está dentro da teologia, isso é experiência sobrenatural. E segundo, a partir desse momento é que ele conseguiu entender uma maturidade, ter uma maturidade e uma experiência a mais com Deus, que ele não tinha tido ainda. Até o momento era um jovem, acho que pregador, e que estava conhecendo. A partir desse momento ele começou a ter essa experiência mais aprofundada com a questão da batalha espiritual. Então Deus às vezes permite situações, e eu sempre falo da questão de Jó, que por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo ali, por todo aquele processo? Talvez porque Deus quisesse que Jó o conhecesse na prosperidade, mas também que Jó o conhecesse na dificuldade, que ele era o Deus da prosperidade e o Deus da dificuldade. Então, bem interessante isso aqui. Esse vídeo marcou muito minha mente. Eu já contei esse testemunho, já recontei esse testemunho na igreja, e achei muito, muito legal para trazer vocês e dividir um pouquinho da minha opinião sobre o vídeo, tá bom? Deus abençoe e segue o canal aí. Shalom.